Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de contagem. Vamos falar um pouco também sobre o triângulo de Pascal e binômio de Newton neste vídeo. Nós vamos ver agora mais um tipo de problema de contagem, que é chamada combinação. Vamos aprender aqui mais essa ferramenta para trabalhar com problemas de contagem. Dados n elementos distintos, n aqui pertencente aos naturais, chama-se combinação desses n elementos tomados k a k, onde k é um número natural menor ou igual que n, qualquer subconjunto formado por k elementos distintos, escolhidos dentre os n elementos iniciais aí. Então, vamos tentar entender essa definição de combinação. Olha, nós temos n elementos, certo? Então, vamos pegar aqui um conjunto A, B, C, D. Então, nós temos aqui n elementos, o nosso n, no caso aqui, é 4. São os 4 elementos, 1, 2, 3, 4. O que é uma combinação desses elementos aqui, tomados 2 a 2, por exemplo? Então, vamos considerar que o nosso K é o número 2. 2, com certeza, que é menor ou igual que 4, né? Então, uma combinação nada mais é do que nós montarmos aqui um subconjunto com 2 elementos escolhidos aqui dentro desse conjunto maior. Então, isso aqui é um exemplo de combinação. Estamos combinando os dois aqui, ó, AB. Temos aqui CD. Temos BD. Então, tudo isso aqui são exemplos de combinação. Aqui tem algo que nós devemos ficar atentos. Porque uma combinação é qualquer subconjunto formado por K elementos distintos. Então, quando a gente aprende lá no primeiro ano a trabalhar com subconjuntos, a gente vê, por exemplo, que o conjunto aqui AB, ele é igual ao conjunto BA, certo? Quando a gente estuda conjuntos, não existe distinção entre esse conjunto e entre esse conjunto. Mudar a ordem dos elementos dentro de um conjunto não altera o conjunto permanece o mesmo. Então, isso aqui é algo que difere combinação do conceito visto no vídeo anterior, que é o chamado arranjo. Porque em arranjo, nós estamos interessados em agrupamentos ordenados. Então, em arranjo, quando a gente pega AB, é um arranjo, e BA é um arranjo diferente do AB. Já quando a gente pega combinação, na combinação nós estamos interessados em subconjuntos. E o subconjunto AB é igual ao subconjunto BA. Então, já fica na mente da gente o seguinte, que se nós temos aqui n elementos aqui com n sendo igual a 4, é natural já intuirmos que a quantidade de combinações existentes vai ser menor do que a quantidade de arranjos existentes. Por que vai ser menor? Porque no arranjo a gente conta isso aqui e conta isso aqui, 2 vezes, né? Já em combinação, a gente conta apenas um deles, porque o outro é igual. Certo? Então, a gente tem que ficar isso em mente. Em arranjo, a gente está buscando agrupamentos ordenados. Em combinação, nós estamos olhando para subconjuntos. E em subconjuntos, a ordem não altera o subconjunto. Então, isso que é uma combinação. Nosso conteúdo é o quê? Contagem. Então, nós estamos interessados em contar a quantidade de combinação que existe com K elementos distintos, formados a partir de um conjunto com N elementos. Então, nós estamos interessados em contar quantas combinações existem. E é isso que nós vamos aprender a fazer agora. A fórmula é essa, olha. Dado N objetos distintos, o número de combinações simples de K elementos tomados dentre os N é essa fórmula aqui. A gente representa por esse símbolo aqui, ó. Isso é chamado aqui coeficiente binomial ou número binomial. Isso aqui também pode ser representado do seguinte modo, olha. C
nk, C de combinação, N a quantidade de elementos e K a quantidade de elementos no subconjunto. Ou podemos representar dessa outra maneira aqui também. O N embaixo e o K em cima. C, N, K. Também significa combinação de N elementos tomados K a K. Ou combinação de tamanho K formado aqui em um conjunto com N elementos. Eu prefiro e utilizo este símbolo aqui. Então, em todas as nossas aulas presenciais, síncronas, a gente vai dar preferência a esse símbolo, que é o chamado coeficiente binomial. Nós vamos trabalhar especificamente com ele um pouquinho mais à frente. E a fórmula é essa, olha. N fatorial, que é esse mesmo N aqui, a quantidade de elementos que nós temos, dividido por K fatorial, vezes N menos K fatorial. Observe que aqui primeiro a gente subtrai N menos K e depois fazemos o fatorial, certo? Onde esse K aqui é esse K que representa a quantidade de elementos no subconjunto, o tamanho dos subconjuntinhos que nós estamos formando. E novamente, pessoal, esta fórmula vem da onde? Tudo que a gente está vendo vem daquele princípio fundamental da contagem. A gente consegue ter uma compreensão do porquê que é essa fórmula. Pensem no seguinte, nós já sabemos fazer arranjo de N elementos aqui, tomados K a K. Qual a fórmula disso aqui? A fórmula disso é N fatorial dividido por N menos K fatorial. Por N menos K fatorial. Certo? Essa fórmula vem da onde? Essa fórmula vem do princípio fundamental da contagem. Agora, o que nós temos que ter em mente é o seguinte. Nós temos aqui no arranjo agrupamentos de tamanho K. Então, vamos pegar aqui um agrupamento. Vamos pegar aqui A1, A2 até a K. E vamos pegar aqui um outro agrupamento AK, AK-1, A2, A1. Então, esse agrupamento aqui tem os mesmos elementos desse agrupamento, eles têm K elementos aqui dentro. A única coisa que muda é a ordem. Aqui está indo do A1 até o AK, e aqui está saindo do AK e chegando até o A1, mas os elementos são os mesmos. Tenham em mente que são os mesmos elementos. Quando a gente fala em arranjo, esse elemento é contado uma vez, tem um outro aqui que é contado, até chegarmos nesse aqui que é contado uma vez também. Então, em arranjo, a ordem, a mudança de ordem dos elementos faz com que nós tenhamos uma contagem maior, certo? Quando a gente fala em combinação, a ordem dos elementos não importa. Nós estamos olhando aí para subconjuntos, eu vou mudar aqui para chaves. Quando a gente fala em combinação, esse subconjunto é igual a esse, porque tem os mesmos elementos, só mudou ali dentro a ordem. Então, o que a gente faz? Nós temos aqui uma fórmula que nos ensina a contar agrupamentos. E nesses agrupamentos, nós estamos contando agrupamentos com os mesmos elementos, porém com ordem diferentes. Então, no caso da combinação, para a gente encontrar a fórmula da combinação, basta a gente dividir a fórmula do arranjo pela quantidade de vezes que cada agrupamento se repete. Cada agrupamento desse aqui com os mesmos elementos se repetem. E quantas vezes cada agrupamento desse com os mesmos elementos se repetem? Quantas vezes isso ocorre? Para isso, nós utilizamos o que nós vimos, o princípio fundamental ou o conceito de permutação. Então, olha, nós temos aqui A1, A2 até a K. Nós podemos alterar a ordem dentro desse subconjunto quantas vezes? Nós podemos aqui, alterar aqui um número de K fatorial vezes. Nós temos
K fatorial subconjuntos com os mesmos elementos, porém com a ordem alterada. Certo? Então, para a gente chegar à fórmula da combinação, que é essa fórmula aqui, o que a gente faz? A gente pega a fórmula do arranjo, que vem, na realidade, do princípio fundamental da contagem, e dividimos isso pela quantidade de permutações que a gente pode fazer com cada subconjunto ali, com cada agrupamento que tem os mesmos elementos. E isso é K fatorial, como visto aqui. Então, a fórmula da combinação vem, de certo modo, né, a gente pode utilizar a fórmula do arranjo para chegar na fórmula da combinação. É o mesmo princípio que a gente utilizou lá atrás, no último vídeo, quando nós fomos falar sobre anagramas com palavras que possuem letras repetidas. A gente faz primeiro a permutação de todas as letras e depois a gente divide pela permutação das letras que se repetem. Aqui é a mesma coisa, nós estamos dividindo por K fatorial, que é a quantidade de permutações desses conjuntos aqui com os mesmos elementos. Então, esta é a fórmula da combinação. Vamos ver aqui algumas observações. Esse símbolo aqui, ele é chamado de número ou coeficiente binomial, e algumas de suas propriedades vão ser vistas logo na sequência para a gente poder estudar binômio de Newton e também o triângulo de Pascal. No triângulo de Pascal a gente vai ver algumas propriedades referentes a esse número binomial. No lugar desse símbolo, desse número binomial, nós podemos utilizar essa simbologia aqui, como eu já mencionei, ou essa simbologia aqui, representa a mesma coisa. Eu vou dar preferência a essa, por questão pessoal mesmo. Mas se quiserem fazer uma atividade, preferir utilizar essa ou essa, sintam-se à vontade. Em arranjos, a gente tem que ficar atento, porque em arranjo nós estamos interessados em sequências de objetos, em agrupamentos, nas quais a ordem tem uma grande importância. Se a gente muda a ordem, a gente está encontrando ali um novo agrupamento. Já em combinação, nós estamos interessados em subconjuntos. E nesses subconjuntos, a ordem não desempenha nenhum papel. Certo? Então, em arranjo, a gente conta AB e BA. Isso aqui a gente conta duas vezes, né? Já em combinação, a gente conta AB e BA como sendo a mesma coisa. A gente conta uma vez esses dois aqui. Em arranjo, a gente conta duas vezes. Em combinação, a gente conta uma vez. Porque em combinação, a ordem não é importante para a gente. Isso causa muita confusão no momento de resolver exercícios, quando a gente fica muito preso a fórmulas, sabe? A primeira coisa que a pessoa pensa é: isso é um problema de arranjo ou de combinação? Eu sempre dou preferência a vocês pensarem sempre no princípio fundamental da contagem inicialmente, porque grande parte dos exercícios é a interpretação do problema. E aí, muitas vezes, com o princípio fundamental da contagem, vocês conseguem desenvolver o problema. Se vocês notarem, as fórmulas vêm, na realidade, desse princípio fundamental. Então, isso aqui é algo que tem que ficar na mente de vocês. Se é um exercício que vocês veem lá no livro que pede arranjo, então a ordem ali tem que ser levada em consideração. Se for combinação, a ordem não desempenha nenhum papel, né? A gente conta aqui esses dois como sendo um único, ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Quantos jogos simples com 6 números existem em uma cartela da Mega Sena? Então, uma cartela da Mega Sena, ela é numerada do número 1 até o número 60, certo? Aí, para jogar na Mega Sena, a gente marca, por exemplo, a aposta simples, que é um jogo simples que eu estou dizendo aqui, a gente marca 6 números. E aí,
Se no dia do sorteio aparecer exatamente os 6 números que a gente marcou, a gente ganha lá um dinheiro dependendo de quanto foi acumulado, né? Naquele prêmio da Mega Sena. Se às vezes se marcar 5, já ganha alguma coisa também. Então a pergunta aqui é: quantos jogos simples a gente consegue marcar? Então a gente tem que ter em mente que na Mega Sena a gente marca 6 números. Por exemplo, alguém pode escolher marcar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é um jogo simples da Mega Sena, marcou esses 6 números. Uma outra pessoa pode escolher marcar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 7. Isso aqui já é outro jogo da Mega Sena. Só trocou aqui o 6 pelo 7. Mas o que a gente tem que ter em mente é que se uma pessoa marcar aqui 2, 1, 3, 4, 5, 6, é na realidade esse mesmo jogo aqui, ó. O que importa é os números que foram marcados e não a ordem na qual foram marcados, né? Então, quem fez esse jogo e quem fez esse jogo fizeram na realidade o mesmo jogo, apesar de que esse aqui marcou primeiro o número 1 e depois o número 2, e esse aqui marcou primeiro o número 2 e depois o número 1. Então aqui é algo que nós estamos trabalhando que o que importa são os números que foram marcados e não a ordem na qual foram marcados. Já nesse caso aqui, ó, quem fez esse jogo, obviamente fez um jogo diferente desse. Que aqui tem o 6 e aqui não tem o 6, tem o 7. Certo? Então isso é um problema de combinação. Nós estamos perguntando quantos subconjuntos com 6 elementos nós conseguimos montar com os números naturais aí de 1 até 60. É isso que nós estamos perguntando. Nossa pergunta é essa. Então, como que nós resolvemos esse problema? A gente faz o seguinte. Nós vamos pegar aqui, fazer a combinação dos 60 números em subconjuntos de tamanho 6. Vamos colocar aqui 60 números em subconjuntos de tamanho 6. Como que a gente encontra esse valor? A gente vem aqui, olha. A fórmula é 60 fatorial dividido por 6 fatorial, que é o número que está aqui. E aqui 60 menos 6, fecha parêntese, fatorial. E aí agora é resolver esta conta. Como que nós vamos fazer? Nós vamos começar aqui com 60, olha, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54. Vamos até o 54 fatorial e vamos agora dividir tudo isso por 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 6 fatorial que está aqui, né? Vezes 60 menos 6, 54 fatorial. Agora, nós podemos vir simplificar esse 54 fatorial com esse 54 fatorial. E aí, nós podemos pedir para a calculadora efetuar essa conta aqui para a gente. (60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 vezes 56 vezes 55 e dividir por 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou podemos fazer aqui já algumas simplificações, né? Vamos simplificar esse 6 com esse 6, vai dar aqui 10. Podemos pegar aqui esse 5 com esse 5, aqui dá 11. Podemos pegar
esse 2 com esse 56 aqui, vai dar 28. E aí podemos simplificar um pouco mais, né? Por esse 4. Colocar o 4 junto aqui, ó. Ao invés de dar 28, dá 7. E aí podemos pegar também esse 57, simplificar com esse 3, aí que dá 19, né? E aí o 1 aqui não precisa. Então a gente fica com 10 vezes 59, vezes 58, vezes 19, vezes 7, vezes 11. Isso é igual a 50 milhões, 63.860 jogos simples. Quando eu digo jogos simples, são com 6 números aqui, né? A gente marcando 6 números na Mega Sena. É o jogo mais barato que a gente tem lá na Mega Sena. Ok? Então, em uma cartela da Mega Sena, a gente consegue marcar ali mais de 50 milhões de jogos diferentes. A gente tem que dar a sorte de o jogo que a gente marcar ser exatamente o jogo sorteado lá no dia para a gente poder ganhar o prêmio da Mega Sena. Quando a gente for ver probabilidade, isso aí já deixa claro aí o quanto que é improvável, né, a gente ficar milionário num jogo da Mega Sena. É improvável, mas não é impossível, né? Como a gente vai ver o que é esse termo improvável e impossível quando formos falar em probabilidade. Vamos ver aqui um outro exemplo. De quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar seu time de basquete para iniciar a partida, tendo à sua disposição 12 atletas que joguem em qualquer posição? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: cada time ali joga com 5 em quadra, né? Então o técnico tem que escolher aí 5 pessoas para entrar em quadra para iniciar o jogo nessa partida de basquete. Ele tem ali 12 atletas que jogam em qualquer posição, né? Basquete é interessante isso porque todo mundo ataca e todo mundo defende. Então não tem a divisão, por exemplo, assim como no futebol ali, que alguns são atacantes, outro meia, outros laterais, zagueiros, tem o goleiro. No basquete é diferente. Então, ele tem que escolher um subconjunto de 5 dentre esses 12 atletas aqui. Então, o que ele tem que fazer na realidade, a pergunta aqui é: quantos subconjuntos de 5 esse técnico pode formar, tendo à sua disposição esses 12 atletas? Então, o que nós temos que fazer para obter esse valor é a combinação aqui dos 12 atletas em subconjuntos de tamanho 5. Como que a gente faz isso? A fórmula é 12 fatorial, que é esse número aqui, né, o n fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes 12 menos 7 fatorial. E aqui a gente vai começar a reescrever o 12 fatorial. Isso é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Não, desculpem, aqui não é 5, 27, né? Aqui é 5. 12 menos 5 fatorial, que é esse mesmo 5 aqui, vezes 7 fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes 7 fatorial. Então aqui, a gente já pode simplificar esse 7 fatorial com esse 7 fatorial.
Só me permitam aqui reescrever o 5 fatorial antes, para economizarmos um pouco de tempo. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aqui a gente simplifica o 7 fatorial com 7 fatorial. Já podemos simplificar aqui também o 5 e esse 2 com 10. Já podemos simplificar o 4 e o 3 com o 12. O 1 aqui a gente não precisa simplificar, né? E aí a gente fica com 11 vezes 9 vezes 8, que é 792. Então, ele pode escalar esse time de basquete de 792 maneiras aí para iniciar o jogo. Vamos aqui dar sequência, mais um exercício aqui, mais um exemplo. De quantas maneiras distintas podemos colocar 10 bolas em 3 urnas, de modo que fiquem 2 bolas na primeira urna, 3 bolas na segunda urna e 5 bolas na terceira urna. Okay? Então aqui, novamente, nós estamos interessados em contar a quantidade de subconjuntos que a gente pode formar aí com essas bolas. Aqui no caso nós temos urnas, né? Urna 1, urna 2, urna 3, e o que nós devemos começar a pensar é, vamos partir aqui da urna 1 até a urna 3. Para início de conversa, nós precisamos colocar nesta primeira urna 2 bolas. 2 bolas nesta primeira urna. Quantas bolas nós temos à nossa disposição? Nós temos 10 bolas à nossa disposição. Então, o que nós estamos fazendo aqui é, dentro dessas 10 bolas, estamos escolhendo 2 para ser colocada nessa primeira urna. Isso aqui, quantas maneiras existem de escolhermos 2 bolas para colocar nessa urna? Combinação de 10, tomando 2 aqui. Isso é 10 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 10 menos 2 fatorial, que é igual a 10 vezes 9 vezes 8 fatorial dividido por 2 vezes 1, que é o próprio 2, né? Vezes 8 fatorial. Então aqui a gente consegue simplificar o 8 com 8. E já conseguimos também simplificar um pouco aqui o 10 com 2, sobrando 5 aqui, né? 5 vezes 9 é igual a 45. Então, nós temos 45 formas de colocar 2 bolas aqui nesta primeira urna. Após colocarmos as 10 bolas nesta primeira urna, quantas formas nós podemos colocar 3 bolas nessa segunda urna? Que é o próximo passo, né? 3 bolas na segunda urna. Bom, sobraram 8 bolas. Eram 10. Já colocamos 2 aqui, sobraram 8. E nós queremos colocar 3 bolas na segunda urna. Quantas maneiras podemos fazer isso? 8 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 8 menos 3 fatorial. Então, nós temos aqui 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 3 vezes 2 vezes 1 vezes 5 fatorial, que é o 8 menos 3 fatorial aqui.
que agora a gente pode simplificar. 5 com 5, já podemos pegar aqui, ó, 3 vezes 2, 6, e simplificar com esse 6 aqui. Então, a gente fica com 8 vezes 7, que é 56. Então, colocamos 3 bolas nesta segunda urna aqui. Após fazermos isso, nós devemos colocar 5 bolas nessa última urna. Quantas bolas restaram? Restaram 5 bolas. Nós precisamos colocar 5 bolas na última urna. Então, aqui é combinação de 5 bolas, tomada 5 a 5. Podemos até fazer a continha aqui. 5 fatorial vezes 5 menos 5 fatorial. Então, nós ficamos com 5 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 0 fatorial, porque 5 menos 5 é 0. Então, aqui agora nós simplificamos esse 5 fatorial com esse 5 fatorial. A gente fica com 1 dividido por 0 fatorial, e a gente sabe que 0 fatorial é igual a 1. Então, fica 1 dividido por 1, que é o próprio 1. Certo? Então, estamos caminhando aí para poder finalizarmos a questão. Olha, temos 10 bolas e temos 3 urnas. De modo que a gente tem que distribuir nessas 3 urnas 2 bolas na primeira urna, 3 bolas na segunda e 5 bolas na terceira urna. Utilizando o princípio fundamental da contagem, nós temos aqui, olha, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. São etapas que estão em sequências, e a escolha das bolas que a gente vai fazer para colocar aqui não está relacionado com o que já foi escolhido para colocar aqui, ok? Apesar da quantidade estar diminuindo, são coisas que são independentes. A escolha das bolas que ficarão na urna 2 independem do que escolhemos para ficar na urna 1. Então, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos 47 possibilidades para essa urna. Desculpa, 45 possibilidades para essa urna, que é a etapa 1. Temos 56 possibilidades para essa urna. E temos uma possibilidade para essa urna, que é a última etapa. Então, nós temos aí 45 vezes 56, 2.520 maneiras de dispormos essas 10 bolas nessas 3 urnas dessa maneira. 2 na primeira, 3 na segunda, 5 na terceira. Então, notem que aqui, para resolver esse exercício em específico, nós utilizamos o princípio fundamental da contagem e utilizamos também a fórmula de combinação, né, para chegar a esse resultado. Então, vários exercícios de combinação podem ocorrer desse tipo. A gente tem que mesclar técnicas para chegar ao resultado. Então, tudo gira em torno aí de interpretação, sempre ter o princípio fundamental da contagem em mente e se colocar na posição de um resolvedor de problemas, né? Você tem que olhar para o exercício e pensar, eu estou na situação que eu tenho que contar essas possibilidades aqui, certo? Isso é sempre importante. Se colocar nessa posição de uma pessoa que tem que resolver esse problema. Pensar nas etapas, pensar no passo a passo, pensar nas técnicas e ir fazendo exercícios para ir adquirindo aí experiência, né? Nas notas de aula, que já estão disponíveis no Classroom para vocês, já tem lá listas com exercícios propostos para vocês irem pensando e irem
praticando os exercícios. Nossas aulas síncronas e presenciais, a gente vai resolvendo esses exercícios também. Então, a observação é o seguinte, que os problemas de contagem, existem alguns que são muito fáceis da gente compreender o problema, porém é difícil da gente resolver e é difícil obter uma resposta. Então, não desanimem, certo? Não desanimem ao ser um probleminha fácil de entender, mas que vocês demorem um pouquinho ali para conseguir encontrar uma resposta para ele. Um exemplo disso é isso aqui, ó. De quantas maneiras N casais podem se sentar em duas N cadeiras diferentes em torno de um círculo, de modo que pessoas do mesmo sexo não se sentem juntos e que nenhum homem fique ao lado da sua mulher. É um problema fácil da gente entender o que está sendo pedido, porém a solução dele é bem mais complicada. Certo? Depois vocês pesquisem no Google problema de Lucas, que vocês vão ver lá a solução, tem a formulazinha lá, mas é um problema assim que é fácil de entender, mas difícil de resolver. Não se preocupem que eu não vou cobrar nada desse nível em nossas aulas para vocês não, ok? Mas é para vocês terem isso em mente. Que os problemas de contagem, vários deles são fáceis da gente entender e difíceis de resolver. Então, vamos partir agora para estudar um pouco dos números binomiais, triângulo de Pascal e binômio de Newton. Nas notas de aula tem algumas outras técnicas lá de contagem que eu coloquei para vocês, que a gente vai discutindo ao longo dessa etapa do curso, mas a princípio eu não coloquei aqui para ser gravado o vídeo, ok? Tá lá como leitura opcional. E eu recomendo que leiam e entrem em contato para tirar dúvidas e a gente poder orientar vocês nessa etapa. Vamos partir agora para números binomiais, triângulo de Pascal e binômio de Newton. Nós chamamos de número binomial ou coeficiente binomial esse número aqui, ó, que é o número da combinação, que conta lá os subconjuntos com k elementos, onde n e k são números naturais e o n aqui é maior ou igual do que k. Então, número ou coeficiente binomial é esse número aqui, que é calculado dessa forma. Tendo esse número binomial, a gente define o triângulo de Pascal como uma forma de dispor, de colocar, esses coeficientes binomiais em um formato de triângulo. Então, triângulo de Pascal é uma maneira que a gente usa de organizar os coeficientes binomiais dessa forma aí, ó. Em forma de um triângulo. Notem que forma aqui, ó, um triângulo. Esse triângulo ele continua crescendo aqui para baixo e isso é o triângulo de Pascal. Aqui eu coloquei apenas as primeiras 5 linhas, 6 linhas do triângulo. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas do triângulo de Pascal. Coloquei as primeiras 6. Então, notem o seguinte, como que esse triângulo ele é organizado. Olha, aqui nós temos o primeiro valor, que é o número binomial de 0, 0 aqui, Combinações de tamanho 0 tomadas de um conjunto de tamanho 0. Isso aqui é 1, esse número aqui é o número 1. Na segunda linha, olhem sempre para as linhas aqui. Ó. Na segunda linha, nós temos o n como sendo 1 e o k, que é o número que fica abaixo, ele vai crescendo. Olha, 0, 1. Então, na segunda linha, o n é igual a 1. E o k, ele vai crescendo, começa do 0 até chegar no número 1. Olhem para a terceira linha. A terceira linha, nós temos aqui 2, 2, 2, certo? Então, o n é igual a 2 e o k vai crescendo, olha, 0, 1, 2. A quarta linha, o n é todo 3, 3, 3, 3, 3. Em cada coeficiente binomial, o n é igual a 3 e o k vai aumentando, 0, 1, 2, 3, até chegar aqui no 3, 3. E assim sucessivamente, sempre que for criar uma próxima linha, olha, a quinta linha,
e aqui a sexta linha, o n é um número fixo, né? Aqui nós temos, na sexta linha, nós temos o número 5. 5, 5, 5, 5, 5 e 5. E o k vai aumentando, sempre da esquerda para a direita. 0, começa do 0, 1, 2, 3, 4, 5. Até chegar no número 5. Então, isso que é o triângulo de Pascal. É uma forma da gente dispor os coeficientes binomiais nesse formato de triângulo. E aí, quando a gente faz as continhas, olha, esse número aqui é o número 1, esse aqui é o número 1, isso aqui também é o número 1, estão aqui, ó, 1, 1. Esse aqui também é o número 1, está aqui, ó. Esse aqui, quando a gente faz a conta, é o número 2, que está aqui. Esse aqui é o número 1, que está aqui. E a gente vai fazendo as contas. Vamos pegar, por exemplo, olha, esse é o número 1. Esse é o número 4, quando a gente faz a conta. Esse aqui a gente vê que é o número 6. Esse é o número 4. E esse aqui é o número 1. Então, isso é o triângulo de Pascal, com as notações aqui em coeficiente binomial. E esse é o triângulo de Pascal, onde as continhas foram feitas e a gente vai preenchendo os números aqui. Então, isso que é o triângulo de Pascal. Observem que o triângulo de Pascal já dá para a gente notar algumas coisas interessantes nele, né? A gente já observou aqui, por exemplo, que o n em cada linha permanece fixo e o que vai mudando é o k. Se a gente olha aqui para as diagonais, por exemplo, olha, se a gente olha para os números dessa maneira aqui, ó, o n vai aumentando, o n é o número que fica aqui em cima, né? E o k é o número que fica embaixo. O n vai aumentando, 0, 1, 2, e o k permanece fixo, olha, 0, 0, 0, 0. Né? Se a gente olha para o triângulo de Pascal aqui à direita, ó, aqui é sempre 1. A gente pode colocar a próxima linha aqui, ó, que vai ser 1, o primeiro número. E o último número aqui também é 1. Ó. Também é 1. Aqui, quando a gente começa, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Olha aqui também, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o triângulo de Pascal, ele traz algumas propriedades que são interessantes. Outra coisa que a gente pode observar, olha, esse número é igual a esse é igual a esse é igual a esse, e esse é igual a esse. Então, o triângulo de Pascal ele tem algumas propriedades, eu vou listar umas 3 dessas propriedades aqui para vocês. Então, a primeira das propriedades é a chamada de binomiais complementares ou combinações complementares. E ela é a seguinte propriedade, olha. Em uma mesma linha do triângulo de Pascal, elementos equidistantes, o que significa equidistantes? Que têm a mesma distância dos extremos, são iguais. Então, o que isso aqui está dizendo é, se eu pego uma linha, se eu escolho uma linha do triângulo de Pascal, os elementos que têm a mesma distância do extremo, esse número tem aqui essa distância desse extremo, um pulinho aqui. Então, esse número 4, ele é igual a esse número que está aqui, que também é um pulinho do extremo. Ok? Vamos olhar aqui no triângulo à esquerda. Vamos pegar esta linhazinha aqui. Olha. Pegou esse número. Ele está a um pulo aqui desse extremo. Então, a gente pode pegar esse número que também está a um pulo aqui do extremo, que eles são iguais. Então, combinação de 5 tomados 1 a 1 é igual a combinação de 5 tomados 4 a 4. Isso pode ser visto aqui, ó. Esse número aqui é 5 e esse número aqui também é 5. Do mesmo modo, vamos pegar aqui, ó, este número. Ele está 2 pulinhos do extremo. Então, a gente pode pegar esse número que está 2 pulinhos do extremo,
que esses dois aqui vão ser iguais. Olha aqui, ó, 10 e 10, quando a gente faz a conta. Então, isso é a primeira propriedade. Elementos que estão equidistantes dos extremos são iguais. Isso é representado dessa maneira, ó. Combinação de n elementos tomados k a k é igual a combinação aqui de n elementos tomados n menos k a n menos k. Certo? Então, exemplo aqui, 3, 1. Combinação de 3 tomados 1 a 1 é igual a combinação de 3 tomados 2 a 2, porque quando a gente pega aqui o 1 com 2, dá o número 3 aqui, ó. A gente soma 1 com 2, dá 3, então eles são iguais. Se a gente pegar aqui, ó, combinação de 5 elementos tomados 2 a 2 é igual a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3. Porque se a gente pegar 2 e 3 e somar, isso dá igual a 5, que é o que está aqui em cima. Que é exatamente o que está representado aqui, ó. Se eu somo isso com isso e der igual ao que está em cima, então eles são iguais. Isso para qualquer número, por mais grande que seja. Vocês podem fazer a conta aí, 20 tomados a 17, combinação de 20 elementos tomados 17 a 17, é igual a combinação de 20 elementos tomados 3 a 3. Por que eu sei disso? Porque essa propriedade me diz que se eu somo 17 e 3 e a soma deu 20, então essas duas coisas são iguais. Essas duas coisas são iguais. Assim como posso garantir também que 20, combinação de 20 elementos tomados 7 a 7, é igual a combinação de 20 elementos tomados 13 a 13. Porque esse 13 aqui é igual a 20 menos esse 7 aqui. Ok? Então, isso que é a primeira propriedade. Combinações complementares ou binomiais complementares. Os dois nomes são utilizados aí. Segunda propriedade é a chamada relação de Stiefel, que nos diz o seguinte. A soma de dois elementos consecutivos de uma mesma linha é igual ao elemento situado abaixo da última parcela. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos olhar para este triângulo aqui. O que a relação de Stiefel está nos dizendo? Opa, acho que eu coloquei ele aqui na frente. O que a relação de Stiefel está nos dizendo é o seguinte, que se eu pego uma linha qualquer aqui e olhar para essa linha, se eu somar dois elementos consecutivos, eu consigo obter o elemento que está logo abaixo do último. Então, escolhi esta linha. Agora, eu vou escolher aqui o 1 e o 3. O que a relação de Stiefel nos diz é, ao somar 1 mais 3, eu encontro esse número que fica aqui, ó, logo abaixo. Vamos escolher, por exemplo, esses números aqui, ó. Se eu somo 4 mais 1, eu obtenho esse 5. Dessa forma, fica muito fácil a gente conseguir montar o triângulo de Pascal sem precisar ficar fazendo conta com os números binomiais. Olha só, eu vou criar a próxima linha do triângulo de Pascal sem precisar ficar fazendo essas contas aqui, ó. Sem precisar ficar fazendo essas contas. Vou montar diretamente dessa maneira aqui. Como que a gente faz isso utilizando a relação de Stiefel? Olha, 1. A gente primeiramente sabe que o primeiro aqui é 1. Agora, 1 mais 5, isso é igual a 6. Então, o número que vem aqui é o 6. 5 mais 10 é 15. Então, o número que vem aqui é o 15. 10 mais 10 é 20. Então, o número que vem aqui é o 20. 10 mais 5 é 15. Então, o número que vem aqui logo abaixo é 15. E 5 mais 1 é igual a 6. O número que vem aqui é 6. E o último número aqui é o número 1. Então, a próxima linha do triângulo de Pascal foi construída sem precisar ficar voltando às contas lá de fazer n fatorial dividido por k fatorial vezes n menos k fatorial.
Então, isso que a relação de Stifel nos diz, e é isso que está simbolizado aqui utilizando a notação. Então, nós temos aqui, se eu pego o elemento, o número binomial aqui, n-1, k-1, mais o n-1 com k aqui, observem que está na mesma linha, ó, porque o que define a linha é o valor de cima, né, da simbologia aqui, esse número n aqui que está acima, que define a linha que nós estamos trabalhando, e aqui está na sequência, ó, porque está representando o k, então é 1 e logo na sequência o outro número, então eu estou somando dois números em sequência. Isso é igual a n, observe, pulou para a linha de baixo, e aqui é k, porque é o último número aqui, k. Então é exatamente isso, porém com simbologia. Olha, eu pego aqui o 1, 0, que é esse, mais 1, 1, que é esse. Isso é igual ao 2, que eu pulo uma linha, né? Se aqui é a linha 1, estamos pulando para a linha 2, 2, 1, que é exatamente esse cara aqui. Então, somando o 1, 1, a gente chegou aqui no 2. Ok? Então, isso que a relação de Stifel nos diz e facilita aí muito a construção do triângulo de Pascal. A outra propriedade é o chamado Teorema das Linhas, que nos diz o seguinte: a soma dos elementos da linha n do triângulo de Pascal é igual a 2 elevado a n. O que isso significa? Significa o seguinte, vamos pegar aqui no triângulo de Pascal, esta linha aqui, por exemplo, olha, esta linha. Se eu somar todos esses elementos, nós temos aqui 1 mais 4, 5, mais 6, 11, mais 4, 15, mais 1, 16. Ao somar tudo, chegamos aqui em 16. A soma dos elementos dessa linha nós podemos encontrar de um outro modo também. Basta vir aqui e fazer o seguinte, olha, esse aqui é o 0, 0, né? Esse aqui é a linha que tem o 1 aqui. Esse é a linha que tem o 2. Esse é a linha que tem o 3. E esse aqui é a linha do 4. Olha, 4, 4, 4, 4, 4. Então, o n aqui é 4. Então, pela propriedade da soma das linhas, a soma desses elementos aqui é igual a 2 elevado a n. E o n aqui é 4. 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16, que é o mesmo que a gente obtém aqui somando direto as linhas. Olha, vamos pegar essa outra linha aqui, ó. 1 mais 3 mais 3 mais 1. Basta fazermos, então, 2 elevado a 3, que é igual a 8. Olha, 1 mais 3, 4, mais 3, 7, mais 1, 8. Então, somar isso aqui é igual a 8. É a mesma coisa que fazermos 2 elevado a 3. E assim sucessivamente com qualquer linha do triângulo de Pascal que pegarmos, a gente vai observar isso. Que a soma da linha n, soma dos elementos da linha n, é igual a 2 elevado a n. Essa é outra propriedade do triângulo de Pascal. Bom, para finalizar esse vídeo, nós vamos falar um pouco agora sobre o binômio de Newton. O que é o binômio de Newton? Toda a potência dessa forma aqui, ó, x mais y elevado a n, onde x é um número real, y é um número real e n é um número natural, é conhecida como binômio de Newton. Certo? Então, qualquer expressão dessa forma é conhecida como binômio de Newton. Por exemplo, se a gente pega aqui x mais y elevado a 7, isso aqui é um binômio de Newton. Se a gente faz x menos 2 elevado a 3, é um binômio de Newton. Se tivermos dois números, olha, 7 menos 4 elevado a 13, é um binômio de Newton. Nós temos números aqui
isso elevado aqui é um expoente. Ou no lugar do 7, no lugar do 4 aqui, um y, também é um binômio de Newton. Então, tudo que estiver escrito desta forma, onde o x é um número real, y é um número real e o n aqui é um número natural, é conhecido como binômio de Newton. Aqui nós temos alguns exemplos, olha. X mais y elevado a 1 é o próprio x mais y, né? X mais y elevado ao quadrado, uma forma da gente expandir isso é fazendo x mais y vezes x mais y. E aí, para resolver, a gente faz a distributiva aqui, né? Multiplica x vezes x, x vezes y, e aí esse y vezes x e esse y vezes y. E aí, ao fazer a distributiva, a gente chega aqui, x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes y, mais y ao quadrado. Aqui nós temos um outro exemplo, né? X mais y elevado ao cubo. A gente pode pegar aqui x mais y ao quadrado e multiplicar por x mais y. E aí, ao fazer a distributiva, a gente chega aqui em x ao cubo, mais 3x ao quadrado vezes y, mais 3x vezes y ao quadrado, mais y ao cubo. O que a gente vai ver aqui agora é uma forma de pular daqui para a forma expandida, sem precisar fazer a distributiva aqui no meio. Nós vamos utilizar as ferramentas de contagem, nós vamos utilizar o número binomial, o triângulo de Pascal, para poder pular do binômio de Newton para a forma expandida aqui, sem precisar fazer a distributiva. Porque se nós estivermos com contas muito grandes, a distributiva fica algo muito trabalhoso, né? Então, tem uma forma da gente expandir sem precisar passar pela distributiva, que é o que nós veremos agora. Olha só. Vamos acompanhando aqui, ó. Nós temos x mais y ao quadrado, certo? A gente sabe que x mais y ao quadrado, usando a distributiva, é isso aqui. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Vamos completar essa expansão aqui com algumas informações. No x aqui, ó, ao quadrado, nós vamos colocar o número 1, que acompanha multiplicando, e vamos colocar um y elevado a zero, que é igual a 1. Não altera nada, né? Então, isso aqui, ó, essa primeira parcela, é essa parcela aqui. Agora, vamos olhar para essa segunda parcela. O 2 aqui é esse 2, que eu só mudei de cor. O x aqui está elevado a 1. O y aqui está elevado a 1. Então, só coloquei o 1 aqui em cima. E, nesta última parcela, nós também vamos completar. Vamos colocar o 1 aqui e um x elevado a zero. X elevado a zero é 1 que não altera em nada esta parcela aqui. Então, o que nós estamos fazendo nós estamos partindo da forma expandida, que a gente conhece, algo que a gente trabalha desde o ensino fundamental, e preenchendo com algumas informações úteis aqui. Agora, vamos olhar para os números que estão em vermelho. 1, 2 e 1. Se vocês olharem lá atrás no triângulo de Pascal, é exatamente essa sequência de números aqui, ó. 1, 2 e 1. Exatamente essa sequência. 1, 2 e 1. Tá vendo? Então, esse número 1 aqui, ó, esse número 1, ele é, na realidade, combinação de dois elementos tomados 2 a 2. Esse 2, ele é combinação de dois elementos tomados 1 a 1. E esse 1, ele é combinação de dois elementos tomados 2 a 2. Notem agora outra coisa importante. Olhem só para o x. O que está acontecendo com o x? Olha, 2, 1, 0. Está diminuindo de 1 em 1. Começou aqui com o número 2, que é esse 2 que está aqui no expoente, e foi diminuindo uma unidade em uma unidade. 2, 1, 0. Agora olhem para o y. No y ocorre o inverso. Começou aqui no 0, foi para o 1 e subiu aqui até o 2. Parou exatamente ao chegar aqui no expoente. Então, isso é isso. Nós podemos escrever dessa forma, utilizando aqui os coeficientes binomiais. Vamos olhar agora para o expoente 3, que é algo também que a gente
está um pouco mais acostumado. Vocês veem aí exercícios envolvendo o expoente 3, que é algo que é mais comum no nosso dia a dia. Então, olha só. Isso, nosso binômio de Newton, expandido é dessa forma. Agora, eu vou vir aqui preencher, completar aqui, ó, com 1 e y elevado a zero, está aqui. Nesse segundo aqui, ó, só vou colocar o 1 no y, está aqui. Nesse terceiro, eu vou colocar o 1 no x, que é o que eu coloquei aqui. E nesse aqui eu vou completar 1 multiplicando e x elevado a zero, que é o que está aqui. Agora, olhem para os números que estão em vermelho. 1, 3, 3, 1. Vamos olhar lá atrás no triângulo de Pascal. Olha aqui o triângulo de Pascal. Olha, 1, 3, 3, 1. É a mesma sequência de números que ocorre no triângulo de Pascal quando o n aqui, ó, é igual a 3, nesta linha onde o n é igual a 3. Então, nós vamos trocar aqui agora. Vamos trocar aqui agora esse 1 por combinação de 3 elementos tomados 0 a 0, esse 3 por combinação de 3 elementos tomados 1 a 1, esse 3 por combinação de 3 elementos tomados 2 a 2 e esse 1 por combinação de 3 elementos tomados 3 a 3. Então, esses números em vermelho aqui são esses números binomiais que estão aqui. Agora, eu quero que vocês olhem para o x, para o expoente do x. Olha, começa no 3, que é a potência aqui, né, que é o expoente aqui do binômio de Newton, e vai diminuindo 1 a 1. 2, 1, até chegar no 0. E agora, eu quero que vocês olhem para o y. Começa aqui no 0, 1, 2, 3. Até chegar no 3, que é o expoente aqui do binômio de Newton. Então, olha, para o x mais y ao quadrado, nós conseguimos chegar nessa forma de expansão. Para o x mais y ao cubo, a gente conseguiu chegar nessa forma de expansão. Então, de uma maneira geral, a expansão utilizando o binômio de Newton, a gente consegue fazer dessa forma aqui, ó. X mais y elevado a um expoente n, ele pode ser calculado, sem fazer as distributivas, da seguinte maneira. A gente vai colocando aqui os coeficientes binomiais, com n aqui, ó, que é esse mesmo n que está no expoente. E aí nós colocamos combinação de n tomados 0 a 0, combinação de n tomados 1 a 1, combinação de n tomados k a k, até chegarmos aqui, combinação de n tomados n-1 a n-1, combinação de n tomados n a n. Somamos aqui, né? Sempre somando as parcelas. E o x e o y, a gente parte do x, começando com o expoente n, e vamos diminuindo no x, em cada parcela, nós vamos diminuindo uma unidade no expoente. Aqui está n, aqui está n-1, o próximo expoente do x seria n-2, aqui a gente chega no n-k, aqui a gente chega no 1, e aqui a gente chega no x elevado ao expoente 0, que a gente não precisa colocar, porque x elevado a 0 é igual a 1, certo? Aqui só tem uma observação que ficou aqui um pouco incorreta, é que o x e o y aqui a gente pede que seja diferentes de 0, né? Porque senão aqui a gente teria 0 elevado a 0 e daria problema. Então, aqui, x e y diferentes aqui de 0 para evitar esse probleminha lá no final. O que não faria muito sentido também se a gente tivesse 0 mais 0 elevado a 0, né? Evitar problemas desnecessários. E já no y, a gente parte aqui do y elevado a 0, que é igual a 1, né? Y elevado a 0, que é igual a 1, então não precisa aparecer. E vamos colocando o expoente. Olha, aqui é o expoente 1, o próximo y seria o expoente 2, aqui é o expoente k, aqui é elevado a n-1 e aqui é elevado a n. Então, o expoente do x vai diminuindo de 1 em 1, e o expoente do y vai aumentando de 1 em 1. Isso
torna muito mais prático a gente resolver aí, fazer a expansão de um binômio de Newton, sem precisar fazer a distributiva. Vamos ver aqui dois exemplos para finalizar esse vídeo, que já está ficando um pouco extenso. Então, olha só, x mais 2 elevado à quinta. Como que a gente resolve isso? Primeira coisa, a gente olha que aqui é um 5, né? Então, a gente faz aqui, combinação de 5 tomados 0 a 0. X elevado a 5, porque o x começa com o expoente 5 aqui. E o y, é como se o y aqui tiver um expoente 0. Y elevado a 0 é igual a 1, então não precisa estar multiplicando. Mais, combinação de 5 tomados 1 a 1. O x agora é elevado a 4, porque se o primeiro aqui foi 5, o do segundo aqui é 4. A gente vai diminuindo uma unidade. Vezes o y. Quem é o y? O y é 2. Então, 2 aqui, né? A gente coloca multiplicando 2. O expoente do 2 aqui é o número 1. Não precisa aparecer também. Mais, combinação de 5 tomados 2 a 2. X, o expoente aqui é 3, vezes 2 elevado a 2. Observem que até aqui o que está acontecendo? Olha o expoente do x. 5, 4, 3. E o expoente do y seria 2 elevado a 0, aqui elevado a 1 e aqui elevado a 2. O expoente do 2 está subindo e o expoente do x está decrescendo aí de 1 em 1 unidade. Mais, combinação de 5 tomados 3 a 3, o expoente do x é 2 e o expoente do 2 aqui é 3, mais, combinação de 5 tomados 4 a 4, o expoente do x é 1 e o expoente do 2 aqui é 4, mais, combinação de 5 tomados 5 a 5, o expoente do x aqui agora já é 0, x elevado a 0 é igual a 1, né? Então aqui a gente não precisa colocar o x, e o expoente do 2 aqui é 5, esse mesmo 5 aqui. Então, os expoentes do x decaindo em cada parcela, diminui de 1 em 1 unidade, e os expoentes do 2 crescendo de 1 em 1 unidade até chegar no 5. E agora? Agora é fazer continha. Quem é o número aqui binomial, combinação aqui de 5 tomados 0 a 0? Basta voltar lá no triângulo de Pascal e olhar para essa linha, ó, que é exatamente isso aqui. Então, nós temos o número 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Que são os números aí em sequência da linha aqui com n igual a 5 do triângulo de Pascal. O n aqui igual a 5. Então, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Basta virmos e substituir aqui, ó. Aqui nós temos esse número que é igual a 1. Ele aparece aqui, né, multiplicando, só que não precisa pôr. Esse número aqui é o 5, ele está aqui. Esse número aqui é o 10, ele está aqui. Este aqui também é o 10, que está aqui. Este é o 5, que está aqui. E este é o 1, que aparece multiplicando aqui, só que não precisa colocar ele. O x à quinta está aqui. O x à quarta está aqui, e assim sucessivamente. O 2 vai multiplicando esse número binomial. Então, nós temos aqui 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2 ao quadrado, 40, né? 5 vezes 2 à terça, que é 8, né? É igual aqui 40. E aqui eu pulei 1. Esse 5 tomados... Aqui tem o 1, que está aqui. Aqui tem 5 vezes 2, que é 10. Aqui tem 10 vezes 2 elevado ao quadrado, que é 40. Aqui nós temos 10 vezes 2 elevado a 8, 2 elevado a 8. 2 elevado a 3 é 8, e 10 vezes 8, 80. 5 vezes 2 elevado à quarta, 2 elevado à quarta é 16, 16 vezes 5, 80. E aqui, 2 elevado a 5, que é 32. Então é assim que a gente utiliza triângulo de Pascal para expandir binômio de Newton.
Vamos ver aqui um outro exemplo, que é x menos 2 elevado a quarto. Observe que aqui agora tem o sinal de menos. Então, o que a gente pode fazer é, reescreva isso como x mais menos 2, né? Elevado à quarta. X mais menos 2 elevado à quarta. Como o expoente aqui é 4, então nós temos aqui combinação de 4 tomados 0 a 0, combinação de 4 tomado 1 a 1, combinação de 4 tomados 2 a 2, combinação de 4 tomados 3 a 3, combinação de 4 tomados 4 a 4. A gente pega aqui a linha 4 do triângulo de Pascal. E aqui nós vamos aumentando de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4. Aí nós colocamos primeiramente o x, que está aqui, e vamos diminuindo o expoente do x. Olha, 4, 3, 2, 1, até chegar aqui no x elevado a 0. E o expoente do menos 2, nós vamos aumentando também, aqui agora, de 1 em 1. Então aqui o primeiro é menos 2 elevado a 0, que é 1, que a gente não precisa colocar. Aqui nós temos menos 2 ao quadrado, menos 2 elevado a 3 e menos 2 elevado a 4. Observação, menos 2 entre parênteses. Certo? A gente está pegando aqui o menos 2 e elevando ao expoente. E não somente o número 2. Fiquem atentos a isso. A fórmula aqui do binômio de Newton é para o sinal de mais. Então, se tiver um sinal de menos, a gente tem que ficar atento a isso de colocar o sinal de menos entre o parêntese, igual está sendo feito aqui. Então, olha só. Esses números aqui, esses números binomiais, a gente pode encontrar eles olhando para o triângulo de Pascal. Podemos voltar lá ou reconstruir um triângulo de Pascal, né? Para podermos encontrar ele. Deixa eu só marcar o do 5 aqui. Agora eu vou marcar o do 4. A linha do 4 é essa aqui, ó. N igual a 4. Então, os números são 1, 4, 6, 4 e 1. Então, esse número aqui, esse primeiro número, é o número 1, que aparece multiplicando aqui, mas não precisa colocar ele. Esse aqui é o número 4, que está aqui, ó. Esse aqui é o número 6, que está aqui. Esse aqui é o número 4, que está aqui. Este aqui é o número 1, que poderia aparecer multiplicando, mas não precisa colocar. Multiplicar por 1 não altera em nada. X à quarta está aqui na primeira parcela. Somamos aqui. O menos 2 está aqui, o x ao cubo. Aí aqui nós temos o menos 2 ao quadrado. Vamos fazendo parcela por parcela. E agora, x à quarta está aqui, x à quarta. Agora nós temos 4 vezes menos 2. Isso é igual a menos 8. Então, menos 8, x ao cubo. Observe que o sinal aqui agora da nossa expansão é negativo. Por isso que é importante colocar o menos 2 aqui entre parênteses, porque muita gente poderia colocar aqui mais 8 ao cubo e estaria errado a expansão. Agora, olhe aqui. Menos 2 à quarta. Menos 2 vezes menos 2 é 4, positivo, certo? 4 vezes 6, 24. Então, 24 aqui com sinal positivo. Sempre que o expoente for par, o sinal de menos vai se tornar um sinal de mais, certo? E aí aquela parcela fica com o sinal positivo. Que agora, menos 2 elevado a 3 é igual a menos 8. Menos 8 vezes 4 é igual a menos 32. Sinal negativo. Fiquem atentos ao sinal. E menos 2 elevado a 4 igual a 16. Positivo. Então aqui, sempre que o expoente é ímpar, o sinal aqui está sendo negativo. Olha. Está sendo negativo. Sempre que o expoente da parcela do y for ímpar, está aparecendo aqui sinal negativo. Sempre que for par, aparece sinal positivo. Ok? Então fiquem atentos. Façam os exercícios que estão
nas notas de aula. E nos procurem para tirar dúvidas referente aos exercícios e aos conteúdos, ok? Participem das aulas presenciais sempre que possível, os que não estiverem com sintomas gripais, e também dos encontros síncronos através do Google Meet. Na próxima videoaula vamos falar um pouco sobre probabilidade. Ou eu ou o professor Aldo vamos gravar essa aula aí para vocês. Abraços e até o próximo vídeo.